Olá, meu nome é Felipe, sou professor de Sociologia e essa é a segunda aula, voltada para os primeiros anos do EJA. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento da Sociologia. O objetivo da aula é avançar dentro do contexto do surgimento da Sociologia. A gente vai falar um pouquinho sobre as ideias de Auguste Comte, que é considerado o pai da Sociologia. A gente vai entender por que ele é chamado pai da Sociologia, quais são as suas influências, suas ideias, o contexto do período que ele viveu. Bem, relembrando que a gente já falou um pouquinho, a gente lembrou que a Sociologia surgiu na modernidade. A gente aprendeu que no período anterior, a Idade Média, onde a sociedade se desenvolveu de uma forma muito lenta, onde os costumes, onde a igreja, de certa forma, tinha muita influência, não se fazia necessário o surgimento da sociologia, porque a sociologia, primeiro, tenta entender as transformações que ocorrem no mundo. E mais que isso, dentro desse contexto de transformações, ela tenta criar uma nova coesão social. É como uma nova cola que desse sentido a um mundo em avançado processo de transformação. Então vamos lá. Auguste Comte, ou Auguste Comte, nasceu em 1789, ano da Revolução Francesa. Ele foi secretário de Henri Saint-Simon, que foi considerado um importante pré-sociólogo. A gente vai falar um pouquinho o que é um pré-sociólogo. Ele também é considerado o pai da sociologia, justamente porque ele foi o primeiro a criar o termo sociologia. Embora no tempo que ele criou o termo sociologia não fosse necessariamente uma disciplina científica, ela só vai ganhar status de disciplina científica mais para frente, com outro autor também francês chamado Émile Durkheim. O Auguste Comte é considerado pai da sociologia. As ideias de Auguste Comte. Auguste Comte acreditava que o mundo se desenvolvia de uma forma linear, sempre do mais baixo para o mais alto, um progresso contínuo. Isso é chamado de teleologia. Esquenta com o nome não vou cobrar esse nome, é só para vocês saberem mesmo, tá? Então, um processo que sempre vem do mais baixo para o mais alto. E ele fala de 3 momentos desse estágio. O que ele chama de 3 estados, ou 3 estados, ou 3 estágios. Pode ser um ou outro, tá? Então, o primeiro é o teológico. Vem de tel, que é Deus. Então, por que teológico? Porque ele acredita que o homem, ainda primitivo, não conseguia entender os fenômenos naturais que aconteciam ao seu redor, como por que aconteciam os raios, por que das ondas. Então ele ia explicar isso através do mito, através dos vários deuses. É uma era da crença de vários deuses. A gente também tem o segundo estágio, é chamado estágio metafísico. No estágio metafísico, o homem já progrediu mais. Meta significa acima, metafísico, acima do mundo físico. É a era da filosofia. A gente está falando de uma filosofia inicial, muito tentando compreender o mundo ao seu redor, e para isso, através, sim, da razão, não do mito,
Mas para isso vai tentar entender o que está além desse mundo, como o que existe após a morte, de onde eu vim, e etc. Tá? Então, para ele é um avanço, mas ainda não é suficiente, porque o homem está tentando entender coisas que vão além da razão. E o método que ele usa também é um método racional, mas não um método científico. Por que um método científico? A gente já vai falar isso. O terceiro estágio é o estágio positivo, onde o homem agora usa sim um método científico. E o que é esse método científico? Existe uma prova. No método científico a gente cria uma hipótese e a gente verifica se essa hipótese é verdadeira. E só valida ela quando ela for verdadeira. E o homem não está tentando entender coisas que vão além do mundo natural, mas ele está tentando entender o que está dentro desse mundo. Para Auguste Comte, esse era o estágio mais evoluído. Ele acredita que quando toda a raça humana chegasse a esse estágio, o mundo seria mais feliz, seria melhor. Por isso, suas ideias ficaram conhecidas como positivismo. O Brasil é um dos países mais positivistas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas até século XIX, e de certa forma, em menor nível até hoje, existe muita influência do positivismo no Brasil. A frase do positivismo era: amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Por quê? Porque Comte viveu num período de muita agitação, de muita mudança. E ele acreditava que para haver progresso precisaria ter ordem. Isso te lembra o quê? Da bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso. Agora, será que existe alguma influência de Comte e a frase na bandeira do Brasil? Sim. As pessoas que fundaram a República no Brasil eram positivistas. Por isso, em homenagem a Auguste Comte, eles colocaram a frase ordem e progresso, muito influenciados pelas ideias do positivismo. Auguste Comte não acreditava em Deus, ele acreditava na ciência. No entanto, ele fundou uma igreja. O que será que prega uma igreja de um homem que não acredita em Deus? Ou em qualquer outra forma de manifestação sobrenatural? Acredita na ciência. Interessante. Um dos países onde até hoje existe a igreja positivista é no Brasil. A gente tem aqui, na verdade só existem 2 países hoje, na França e no Brasil. Essa é a fachada da igreja positivista do Rio de Janeiro. Eu passava lá na frente dela sempre quando criança, porque era perto do trabalho do meu pai. Bem, quais foram as influências de Auguste Comte? A Revolução Francesa, a gente já falou que a Revolução Francesa foi uma revolução política, onde uma classe que estava no poder durante muito tempo, desde a Idade Média, que era a nobreza, tá? Os nobres, estava perdendo o poder para uma nova classe que chegava ao poder, os burgueses. Sai uma classe baseada na propriedade rural, no trabalho servil, e entra uma classe baseada na indústria e no comércio e baseada no trabalho assalariado. Então, foi uma revolução para derrubar o rei e, de certa forma, governava sozinho e se beneficiava também os nobres. Por isso, a burguesia teve o apoio dos servos,
dos trabalhadores da época para derrubar esse poder da nobreza, juntamente com ele o rei. A gente tem a Revolução Industrial, que foi uma mudança de forma de produção, basicamente. Tem muito a ver com o que a gente já falou. Essa burguesia chega ao poder e cria a indústria, tá? A indústria, o trabalho assalariado, novas condições de vida e trabalho que impactou de forma muito profunda a vida dos trabalhadores. E é claro que nesse primeiro momento, crianças trabalhavam a partir de 7 anos, mulheres trabalhavam, os salários eram muito baixos. Então existe uma transformação, uma grande transformação. O antropocentrismo, o iluminismo e o método das ciências naturais. Da Revolução Francesa a gente já falou, ela aconteceu de 1789, ano do nascimento de Auguste Comte, até 1799. Revolução Industrial. A gente também já falou um pouco sobre a Revolução Industrial, tá? E suas consequências. O antropocentrismo. Agora não é os ditames da igreja que dominam as pessoas, mas o homem pode pensar por si mesmo. O homem no centro de tudo. Antropocentrismo. O iluminismo. Novas ideias, novos pensamentos políticos, econômicos. O homem, a razão, as luzes, em contraposição à escuridão a suposta escuridão da Idade Média. E a grande influência de Auguste Comte é o racionalismo, a razão e o método das ciências naturais. Mas o que são as ciências naturais? A química, a física, a biologia, a astronomia. Todas essas ciências têm algo em comum. O quê? Elas trabalham com a natureza, entendem as leis da natureza, buscam compreender essas leis. Da mesma forma que a biologia ou a medicina tentam entender como funciona o coração, quais são as leis, como a física tenta entender as leis do movimento, para Auguste Comte, a sociologia tentaria entender as leis que regem a sociedade. Pessoal, por hoje é isso e até a próxima.